Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nosso próximo vídeo da aula do professor Djalma Cremonese, de Teoria Política 1, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM, é do teórico John Stuart Mill, sobre a liberdade. Então, a gente vai ver basicamente o que ele defende nessa obra e quais são as ideias principais desse teórico. Então, nessa obra, ele vai defender o importante princípio do liberalismo, afirmando que a individualidade é o alicerce de uma sociedade saudável. Suas investigações pautavam-se essencialmente no respeito ao equilíbrio entre a liberdade individual e o controle social. Em seus escritos políticos, Mill defende que cada um é responsável e guardião de si mesmo e, portanto, é livre para viver do jeito que bem quiser. O limite dessa liberdade é a liberdade do outro quando vivemos em sociedade. Então, mais tarde, a gente vai fazer uma reflexão em relação a essa questão da minha liberdade em relação à liberdade do outro. Bom, a liberdade civil, então, para esse teórico, né, é a liberdade de pensamento, de religião, de expressão, de ser conforme o caráter próprio de associação. Então, uma observação é que ele acreditava ainda que as mulheres, historicamente, elas foram marginalizadas pelos homens pelos benefícios que estes sempre conseguiam na sociedade, né? E as mulheres eram relegadas ao segundo plano. Então, para acabar com essa marginalização, ele sugeria, né, que se criassem condições sociais de igualdade entre homens e mulheres através de instrumentos políticos. Nessa obra sobre a liberdade, né, o autor também trata da liberdade civil e política, ao mesmo tempo que postula a necessidade de impor limites às relações existentes entre os indivíduos. Então, ele acredita também que é de suma importância regular as relações existentes entre os governados e os governantes. Isso também é bem importante a gente frisar, tá? Ele presumia, o John Stuart Mill, que a expansão dos governos democráticos no século XIX seria benéfica, mas poderia gerar o que o autor denominou de tirania da maioria. O que seria isso, basicamente, né? Consistia no fato, então, de que o governo acataria as visões da maioria do povo e oprimiria as minorias. Então, assim, no final das contas, o que o governo fazia era o quê? Reproduzir nada mais que o interesse dos grupos dominantes da sociedade. Então, para esse teórico, né, há uma luta contínua na sociedade entre os valores de liberdade e da autoridade. E comumente, então, esses governantes que a gente falou anteriormente, né, eles se colocam numa posição antagônica em relação aos interesses do povo. E por isso, né, se faz necessário impor limites a esse poder político dos governantes. Então, a esse respeito, Mill atribui relevância aos partidos políticos, que ele vai destacar, né, que também é necessário medidas constitucionais que emerjam do consentimento da comunidade ou de algum corpo político representante desta comunidade. Então, ele vai afirmar também que nessa transição democrática que ele vem falando, que é do tempo dele, né, o povo ainda não conhecia os perigos que o Estado poderia representar, né? Então, do mesmo modo, para Mill, havia esse perigo da tirania da opinião pública, né? Ou seja, a tirania da maioria, que encontrava-se em ascensão e poderia fazer o quê? Poderia fazer com que a sociedade aumentasse seu controle sobre o indivíduo, tá? Então, a tirania, ela implica, de acordo com o autor, na interferência realizada pelas autoridades públicas, mas também encontra respaldo, né, no restante da vida social, onde os costumes impõem determinadas regras de conduta, sentimentos e opiniões que devem ser aceitos pela comunidade, embora tenham sido impostos pela maioria. Então, sempre tem essa questão de impor as coisas e a maioria que impõe. E a gente tem que tomar cuidado com isso pro Stuart Mill. Ele vai destacar que mesmo que o povo tenha concluído que os governantes deveriam ser expressões da vontade da comunidade e não de interesses particularistas, e mesmo assim haviam problemas reais, né? Dado que determinados partidos passaram a defender a existência de governos eletivos e temporários.
Este modo de pensar, então, tornou-se comum na última geração do liberalismo europeu. Logo, então, o governo popular ele também foi submetido a críticas pautadas, sobretudo, na ideia de que tal sistema seria responsável pela tirania da maioria. Então, outra vez, né, ele trata a questão da tirania da maioria, visto que o povo pode desejar oprimir parte de si mesmo. Então, isso também é importante. Nesse sentido, então, Mill acreditava que era preciso impor limites à dicotomia existente, né, entre interferência coletiva e liberdade individual. Isso é bem importante também, essa colocação de limites entre interferência coletiva e a liberdade individual. Então, achar esse limite e mantê-lo contra usurpações era indispensável para ele. Outra coisa também que é importante para o autor são as preferências e aversões da sociedade ou de alguma parte poderosa dela, né, que constitui um dos principais determinantes das normas instituídas para observância geral, sob penalidades da lei ou da opinião. Na verdade, o que ele vai comentar, né? Que no campo da crença religiosa houve maiores conquistas, pois desde o princípio a liberdade de consciência e de crença foi defendida como direito inalienável, devendo assim ser tolerada. Desculpe. Daí outra coisa que aqui ele fala que é bem importante nas suas explanações, né? O que ele vai colocar? Que a intervenção na sociedade, que a intervenção da sociedade no individual, ela deve ser regida pelo princípio da autoproteção. Isto é, só é tolerável a interferência nas escolhas e nos comportamentos individuais na medida em que estes serão prejudiciais a outro indivíduo da mesma sociedade, certo? Então, na parte que diz respeito a ele próprio, ao indivíduo próprio, né, tem sua independência garantida e tem absoluto direito sobre o seu corpo e sobre o seu espírito. Mas no momento que a minha liberdade e as minhas escolhas afetarem ao próximo, eu tenho que sofrer uma interferência, certo? Isso é importante ressaltar. Então, verifica-se que a interferência na liberdade individual é admitida em casos especiais, ele vai citar no livro dele, né? Então, em se tratando de crianças, de jovens, de povos atrasados que precisam da assistência de alguém para garantir o seu progresso ou o desenvolvimento. Então, ele vai dizer que o despotismo ele é legítimo, por exemplo, até quando os homens atinjam a sua capacidade de se orientarem para o próprio aperfeiçoamento pela convicção ou persuasão. Sendo assim, né, a utilidade é a última instância nas questões éticas, pois esta está baseada em interesses permanentes do homem como um ser progressivo. E esses interesses autorizam a sujeição da espontaneidade individual ao controle exterior. Então a gente está vendo que em alguns casos específicos que ele traz na sua obra é possível esse controle exterior, tá? Outro quesito, então, né, ele vai afirmar, então, que uma sociedade é não livre se não tiver garantido o exercício de um conjunto de liberdades. Então, se a gente não garantir um conjunto de liberdades, a sociedade não é livre. Quais são essas liberdades? Ele cita 13 em especial. A liberdade de pensar e opinar sobre qualquer assunto prático, especulativo, científico, moral ou teológico. A liberdade de gosto e de ocupações, desde que essas preferências não prejudiquem o semelhante. E a liberdade de associação entre os indivíduos, desde que isso não envolva dano a outras pessoas. Então, neste caso, os indivíduos devem ter aderido, né, essa associação por consentimento e não por constrangimento. Então, essas 3 liberdades são importantes para ele, de pensar e opinar, do gosto de ocupações e de associação, certo? Outro pontinho também que é importante, né, elucidar que pro Mill o indivíduo sofre uma punição legal ou moral em situações onde prejudique outrem ou busca se eximir de ajudar a seu semelhante, mesmo que disponha de meios para isso. Então aqui de novo ele ressalta a questão de quando eu prejudicar o meu semelhante, eu posso sofrer uma punição, uma interferência, certo?
Por outro lado, deve agir livremente em situações que envolva a si mesmo e a outras pessoas, desde que tenha um consentimento voluntário destas. A liberdade de opinião, que o Mill tanto fala também, é altamente defendida, né, por ele, e segundo ele, nunca podemos estar seguros de que a opinião que desejamos sufocar seja falsa. Então, por isso, é importante o quê? A discussão, o embate de ideias, tudo isso é visto para ele como algo saudável para o bom desenvolvimento da vida em sociedade. Então, em vista disso, ele parte do pressuposto, né, de que aqueles que desejam suprimir a opinião alheia não têm autoridade para decidir essa questão por toda a humanidade. Então, impor o silêncio a uma discussão é arrogar-se a infalibilidade, ou seja, é apoderar-se de uma ideia como verdade absoluta, o que pode vir a tornar-se um dogma, tá? Em contrapartida, então, o que ele vai defender? O confronto de ideias mesmo, né? Em que permite corrigir erros, em que permite que haja discussão, que as pessoas consigam expor as suas experiências. Então, coloca-se como extremamente relevante, né, a liberdade de contestar e refutar opiniões, como princípio para a correção de erros e de verdades que são questionadas e modificadoras em razão do desenvolvimento histórico das sociedades. Então, para ele, né, como a gente já viu, o confronto de opiniões tem uma utilidade imensa, assim, né, que para ele vai se assentar no aperfeiçoamento da razão, contribuindo para a maturidade dos indivíduos, né, que devem interpretar de maneira própria sua experiência, tendo como suporte inicial a educação e o treinamento. Então, o exercício da racionalidade para o Mill dá-se a partir do momento em que o indivíduo passa a fazer escolhas, utilizando-se de qualidades como a percepção, o juízo, sentimento discriminatórios, atividade mental e preferências morais, né? Desenvolvendo tal individualidade, cada pessoa se torna mais valiosa para si própria e para os outros. E o costume, por outro lado, não se educa e nem se desenvolve, são qualidades do ser humano, tá? Sendo assim, o indivíduo deve o quê? Deve conservar virtudes com os outros e depois consigo mesmo, cabendo à educação a tarefa de cultivar tais virtudes. Aqui ele mostra a importância da educação na vida dos indivíduos, né? Então, Mill também vai elucidar que o indivíduo torna-se um beneficiário da sociedade e dessa forma ele deve, em troca, observar certa linha de conduta para com o resto. Tal conduta não deve ofender os interesses do outro por cláusula legal ou por entendimento e devem ser considerados direitos, certo? Então aqui novamente ele vai afirmar que eu não posso estar interferindo na vida do outro de uma forma que o outro não me consentiu, tá? A não ser quando o outro esteja fazendo alguma coisa que prejudique a sociedade, tá? Então, nessa espécie de contrato, cada um deve suportar sua parte nos labores e sacrifícios que envolvem a vida social. Admite-se a autonomia da razão nos negócios humanos, mas nem sempre a autonomia dos desejos. Então, a gente sabe que os desejos, como ele citou ali anteriormente, devem ser controlados algumas vezes, né? Então, desejos e impulsos fazem parte do ser humano como crenças e freios. São prejudiciais se não contrabalançados. Então, ele vai esclarecer que nenhum dos poderes, nem o legislativo, nem o executivo, por exemplo, deve intervir nas esferas individuais, como nos assuntos econômicos, que devem ser regidos pessoalmente, exceto, e prestem atenção aqui, exceto nos casos que levem em consideração o princípio da autoproteção. Então, portanto, o indivíduo é livre desde que a sua individualidade não invada os domínios da individualidade alheia. Então, novamente, ele ressalta essa questão. Então, observa-se assim que a filosofia política de Mill, né, o utilitarismo em si e a defesa da liberdade tiveram uma inegável e profunda influência
sobre o desenvolvimento das democracias liberais por todo o mundo, de modo a garantir as liberdades básicas como quais, né? Que a gente viu antes. As liberdades de pensamento e de ideias, de poder expressar opinião, de gostos e objetivos, viver de forma que julgarmos melhor, desde que não produzamos danos às demais pessoas. A liberdade de associação entre os indivíduos, né? Desde que a gente faça isso sem prejudicar os demais, né? Sem qualquer fim prejudicial, e faça isso de uma forma com consentimento e não de uma forma onde a gente vai ser coagido, né? E por fim, então, para nós acabarmos o videozinho do Stuart Mill, a gente tem que ver que ele é um liberal, que ele é um individualista, um inconformista, que vai lutar contra a sociedade do seu tempo, pregando sempre uma reforma, né? Então, deseja que o bem individual coincidisse com o bem coletivo, mas sem choques, no que seriam dominantes os valores morais e altruísticos. Considerado o maior filósofo inglês, então, no século XIX, sua influência foi muito grande e duradoura, não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos e em todos os campos intelectuais em que desdobrou sua atividade. Então, basicamente, pessoal, o videozinho de hoje era sobre Stuart Mill, as considerações básicas, então, sobre o pensamento dele. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima aula.